Caverna de Platão, é do Platão? Alguém conhece? Caverna de Platão. O cara sai, conhece a liberdade, volta, estão de costa na fogueira, eles olham o cara pregando a liberdade, vê só a sombra através do fogo no escuro dentro da caverna, chama aquela pessoa de monstro, não acredita na liberdade, é o único alvo que tem no coração de quem está preso, guardado na caverna e não conhece a liberdade desde quando nasceu. Ele fala: você é louco, nós vamos te matar, e mata. Se você chegar num passarinho que já nasceu dentro da gaiola e falar para ele da liberdade, ele vai chamar isso de doença. Cuidado com as pessoas que estão em volta. Se elas não querem crescer, a opinião delas não importa. Na verdade, a opinião de ninguém importa, mas o conselho de quem não quer crescer é imprestável. O conselho de alguém que não está afim de ir para o lugar que você está indo é imprestável. O conselho de alguém que não está nesse lugar é imprestável. E o conselho de alguém que não está voltando de lá. Eu falei todos os perfis que você pode ouvir. Qualquer outro você não ouve. Quais são as 3 pessoas que você tem que ouvir? Quem está querendo ir para o mesmo lugar que você, quem está no lugar que você quer ir, quem está voltando de lá. Marcelo, se a pessoa estiver voltando frustrada, é ótimo, pelo menos ela foi. E ela sabe muita coisa para você se preparar. Prepare-se para o pior e viva o melhor. É isso que vai acontecer. Como eu faço para desbloquear? Microfone. Como que eu faço para desbloquear? Fazer o que você odeia, peitar alguém. Minimizar os riscos, só para você ver, sabe? na hora que eu te fiz a pergunta, é seu esposo? Quando eu te fiz a pergunta, você, tipo assim, eu não vou dar exemplo, já toma para ele, resolve isso, corre de conflito, corre de confronto. E aqui está o grande detalhe, para você vencer esse negócio, você vai ter que decepcionar alguém. Quem é 10 e 1 aqui? Levanta a mão, jogo da vida. Você pulou a tarefa? Tarefa 3. Você pulou, você sabe qual que é. Então fala no microfone: eu pulei a tarefa. Fala. Eu pulei a tarefa. Então pronto. Preciso desagradar mais gente. Você pulou a tarefa, porque o programa 10 e 1 é feito para você avançar 10 anos. Só que aí você pegou um dia e falou assim: só essa tarefa eu vou pular. Eu conheço vocês. Se eu tivesse como ter uma tecnologia para vigiar você tendo a experiência, você ia ficar louco. Você está um negócio no pescoço, não fez a tarefa do dia ou da semana, vai tomar choque. Vocês vão morrer eletrocutados. No final do ano eu quero resolver tudo. No final do ano eu vou resolver o mundo. Não vai não, deixa eu te explicar. No dia 3 de janeiro tem a tarefa. Tarefa: decepcione alguém. E aí você fala: mas logo agora em janeiro, tá cheio de gente aqui em casa, melhor dia. Melhor dia. Então o que vai acontecer? Quando você começar a peitar as pessoas, você se vê mais madura e as pessoas te respeitam. Quando você deixa sempre as pessoas tomarem essa decisão sobre você, ou dar o alvará para você, você simplesmente arrega em não gostar de conflito. Por exemplo, o negócio do estrogonofe. Todo mundo ficou chocado, sabe por quê? Porque quando uma pessoa me afronta, que aquilo lá é uma afronta, aquilo lá não é um confronto. No confronto eu não explodo, em afronta eu viro um tsunami. Então se você quiser me ler, qualquer vez que eu estiver num conflito, você vai ver que eu começo a querer rir. Porque eu falo: até que enfim chegou 1. Eu conto até 5, resolvo tudo emocionalmente, cato energia e descarrego. Depois que eu descarrego, eu subo tanta pressão, eu vou descendo. Até chegar no nível de nobreza e falar: você quer arrepender? Vamos acabar com isso? Então, foi uma aula, não foi? Aquilo ali que você precisa fazer. Não afinar para ninguém. Aquela guerra compensava? Para mim compensou. Se vocês quiserem entrar em guerra comigo, me avisem. Porque assim, eu ponho até na agenda. Por que eu estou te falando isso? Eu não gosto de começar. Foi eu que comecei? Mas aqui está um código de guerra, anotem. Nunca começaram uma guerra, mas terminar todas. Deixa sempre comigo. Eu não começo guerra. Todo comandante não gosta de começar a guerra, mas termina todas. Todo mundo. Ele tem uma coisa que poucas pessoas que eu conheço têm. Quase ninguém que eu conheço tem. Criatividade plena e consciência plena. Difícil uma pessoa ter essas duas coisas. A consciência lá na BLN, que é a base lógica natural, até ensinei hoje no SPR. Alguém está no SPR aqui? Vocês tiraram aula hoje? Meio perturbadora, né? Cara, a base lógica natural é indiscutível. Eu vou debater com a pessoa, eu falo: tá bom, tira 80% de gordura do que você falou e joga aqui, vamos ver a BLN. E a natureza rejeitou a sua ideia. A própria natureza revela a lógica das coisas. Não tem o que fazer. Acabou. O IVP está funcionando aí. Então o que acontece? Você tem que ir para esses próximos conflitos. Você resolveu bastante.
Mas essa insegurança, aí você encontra isso na esposa, quando você não trata. Olha o que a gente faz quando a gente não trata as coisas com os nossos pais, tá? Vocês vão anotar isso. Tudo que eu não trato com os meus pais, eu transfiro para o meu cônjuge. Tem que ter uma figura feminina. Então, vamos lá. Quando é com filho, você é separada? É por isso que eu fiz a pergunta. Porque aí você não tem um homem para você resolver, você vai transferir para um menino pequeno. Não tem problema. Aí imagina o tanto que você já não moeu a cabeça dele até hoje. O que eu acabei de falar é o seguinte: já não moeu a cabeça dele até hoje. O que eu acabei de falar é o seguinte: problemas não resolvidos com os pais é transferido para o cônjuge. Aí tem 40% de divórcio hoje, transfere para os filhos. Aí você fica com ódio do menino. Aí não é ódio de eu quero te ver mal, é eu quero resolver um problema que eu não resolvi lá atrás. Você tem um cérebro, seu cérebro, sigo todo respeito, ele é imbecil. Por que ele é imbecil? Porque ele só quer duas coisas: sobreviver e não quer que você enche o saco dele. Por que a maioria das pessoas vive com problemas emocionais? Porque elas não dão conta de resolver, então tem que descontar em alguém. Quando eu vejo a pessoa me agredindo, eu dou uma lida nela e falo: poxa, eu só consigo sentir compaixão, eu tenho que ajudar. Porque o que a pessoa... Deixa eu te falar, mãe sente inveja de filho que prospera mais que ele. Ixi, você só vai garantir essa informação se você não tiver um cérebro. Isso, sabe o que acontece? Você tem que entender que eu não preciso conhecer a sua história, é o seu motor que você carrega, o motor das mesmas respostas. Por que as pessoas chegam aqui e querem contar história? Eu nem quero ouvir história, porque eu sou mecânico do motor que você tem. Deixa eu contar uma história. Pra quê? Aqui é a válvula de ignição, aqui é a chave de ignição, essa aqui é as velas. Só pergunta como que eu vou saber onde está o problema. Na hora que você começar a falar, é problema de vela, troca a vela. Não, mas eu tenho que te contar uma história. Aonde que o carro estragou na rodovia tal, no horário tal? Não, fala lá, bate a chave. Tá girando? Tem barulho nenhum, é bateria, vamos na bateria, segue a bateria, que é a alimentação. Deu? Deu. Então agora vai no motor. É problema de vela? Não. Então é alimentação, pode colocar combustível. Pega o carro. Eu tenho um ônibus, um motorhome. Aí a galera foi usar, quebrou o ônibus. Eu falei, chama quem entende. Aí chamou o mecânico, uma canseira, o mecânico chegou, fez os testes. Só tá faltando gasolina no ônibus, diesel. Quebrou lá não sei aonde. Ou seja, você nem sabe o que você está mexendo. Você está dirigindo no ônibus, sabe nem que tem que pôr combustível no ônibus. Por que eu não preciso de ouvir sua história? Só para você entender. Porque só de você fazer a pergunta já dá para saber onde está o problema. Aonde que está? Está aqui, ó. Então, está aqui, vai, faz. Está aqui. Pronto. Para que história, moço? Preciso de ouvir história de onde você bateu o carro. Não, eu já sei que é onde que está estragado. Papo, você é muito arrogante. Vai cagar. Não vou ficar explicando para você mais não, é muito ruim. Você não ouve, você não tem o coração aberto. Quem tiver com o microfone, vai. Boa noite. Fala. Aqui, Pablo. Aqui. Diogo Moreira por aqui. Qual que é a visão e projeção do Pablo Marçal referente ao mundo de tecnologia e startups nos próximos 5 anos? E qual que é a sua projeção em Palo Alto, Silicon Valley, que você falou recentemente? Marcos vai mudar para lá. Nós vamos transferir, acho que 5 ou 6 empresas nossas para o Vale do Silício, lá em Palo Alto, na Califórnia. E sobre startup, eu vejo nos próximos 5 a 7 anos que toda empresa vai ter uma startup. E as startups de tecnologia vão engolir os principais negócios. Startup é um modelo simples, que toda empresa vai ter uma, 2, 3, 4 ou 5, depende do tamanho da empresa e do que ela entende sobre isso. Porque o mundo vai trocar toda a mão de obra humana que é ineficiente por algoritmo e robótica. E inteligência artificial, essas 3 coisas. Então, se vocês tiverem um pouquinho de entendimento no que eu estou falando, eu estudaria, independente de gostar de computador ou não, essas 3 coisas: algoritmo, inteligência artificial e robótica. Eu fui para a China com alguns empresários, e o empresário do setor de segurança comprou um robô que substitui 6 seguranças. Aí ele trouxe, foram alguns milhares de dólares lá, bem pouco, não foi tão caro. Aí o robô, ele fica andando e detectando o rosto das pessoas e fazendo um auê. Você estava lá, não? Olha lá, você fez proposta também, porque você viu a novidade. É o futuro dos garçons, para você entender. É assustador, tá? Eu estava com ele na loja quando ele comprou isso, essa tecnologia. Tem lá tipo uma mesa de servir, né? Um garçom com algoritmo. E aí cada mesa pede o seu.
Essa mesa vai lá dentro da cozinha, você coloca as bandeiras de cada andar, esse negócio gira as coisas e entrega nas mesas sem interação humana, só para você entender.